Feita essa rápida explanação do conceito de bloco no poder, explanação que, como todas as demais, é resumida e sempre pode deixar de lado um ou outro elemento importante, vamos passar agora à consideração de como esse fracionamento da burguesia pode repercutir no campo das classes populares. Já indiquei alguns elementos básicos. Quando falei da análise que o Marx e o Engels fazem, tanto no manifesto quanto no livro, o primeiro do Capital, explicando como a luta entre as frações burguesas podem abrir brechas para o avanço do movimento operário, foi o caso da legislação de fábrica, ou mesmo podem conclamar a classe operária a tomar partido de um lado ou outro das frações em disputa, politizando o movimento operário, ou colocando-o sob a direção de uma parte da classe burguesa para lutar contra outra parte da classe burguesa, de uma maneira reboquista, digamos assim, que não interessa nem um pouco ao movimento operário. Isso é uma outra possibilidade que acontece no processo político. Mas acontece a possibilidade oposta também. Muitas vezes a fração burguesa, perseguindo de modo tenaz seus interesses econômicos, ela pode trair seu interesse político geral de classe. Nós podemos nos perguntar se a burguesia nacional chinesa, ao se colocar parte da burguesia nacional chinesa, que lá havia sim uma burguesia nacional, e essa burguesia nacional, ou parte dela, participou sim da luta anticolonial na China, se essa burguesia nacional, quando assumiu a luta contra a ocupação japonesa, se ela não acabou, ao favorecer a revolução do exército, a vitória do exército popular sob comando do Partido Comunista, traindo o interesse político geral da classe burguesa. Cega por seus interesses de fração, acabou traindo os seus interesses de classe. Essa é uma possibilidade do processo político. Essa é uma possibilidade. O fato é que essas diferentes classes em luta, frações de classe em luta, procuram muitas vezes alianças com classes populares e com a classe operária. Você tem, portanto, a possibilidade da formação de frentes políticas amplas. Durante o período dos governos do PT, segundo eu entendo, formou-se no Brasil uma ampla frente política que reunia classes e frações de classes variadas sob hegemonia da grande burguesia interna. Lá estavam a grande burguesia interna, cujos interesses eram priorizados pelos governos do PT, mas nessa frente estavam também parte da classe operária, da classe média, do campesinato e principalmente os trabalhadores da massa marginal. Bom, mas se eles integravam a frente, alguns dos seus interesses deveriam ser contemplados, não é? Os trabalhadores assalariados tiveram a valorização do salário mínimo, o aumento do emprego. Os trabalhadores da massa marginal tiveram programas de transferência de renda, como Bolsa Família, e a reativação do benefício da prestação de benefício continuado, ou auxílio de benefício continuado, reativação, porque os governos neoliberais fizeram, já que esse benefício é constitucional, os governos neoliberais fizeram tudo para enxugá-lo, desidratá-lo, usando aquele golpe baixo do recadastramento mal feito, sem divulgação, com dificuldades para os beneficiados, com o único objetivo de cortar beneficiários do programa. O PT, ao contrário, ampliou esse programa do benefício de prestação continuada à população idosa sem renda e às pessoas com deficiência física ou mental. O programa Bolsa Família,
Aqui no Nordeste, um programa que eu acho muito importante é o programa de cisternas, né, que colocou milhões de cisternas na casa dos camponeses do sertão. Né? O programa Minha Casa, Minha Vida, o Pronatec. O Pronatec tem uma pesquisa de um colega, uma tese de doutorado, que mostra que o Pronatec, a clientela típica do Pronatec era, sim, os trabalhadores da massa marginal. Então, os camponeses com terra, já me referi a eles no início dessa sessão, então, cada um desses setores teve alguns dos seus interesses atendidos, mas os interesses prioritários mesmo, eram da grande burguesia interna. Eu costumo dar o seguinte exemplo: se vocês pegarem o que se gastou com Bolsa Família, que contemplava quase 15 milhões de famílias, com o que se gastou com crédito subsidiado do BNDES para o empresariado, ou o que se gastou com o pagamento da dívida pública, que é um conjunto de 20 mil famílias, segundo o cálculo dos economistas que detêm os títulos da dívida pública, a comparação é muito significativa, porque o que se gastou com 20 mil famílias é muitas vezes superior ao que se gastou com 15 milhões de famílias. Então, os interesses priorizados eram o da grande empresa nacional. Você tinha uma frente política, era uma frente heterogênea, com classes diversas, interesses díspares ou contraditórios, de modo que, quando o capital internacional e a fração da burguesia brasileira associada a esse capital iniciaram a ofensiva política para reimplantar o neoliberalismo puro e duro, quando isso aconteceu a partir de 2013, foi possível essa ofensiva política restauradora do neoliberalismo aproveitar os conflitos, contradições e brechas que havia no interior da frente neodesenvolvimentista e facilitar o seu próprio avanço, que foi um avanço bem-sucedido e vitorioso, como todos nós sabemos. Então, esses conflitos no interior do bloco no poder criam essas situações, essas relações complexas com o movimento popular. No caso, trata-se de classes populares que se aliaram à grande burguesia interna no período dos governos do PT. Mas tem uma situação particular da participação das classes populares no processo político que eu queria destacar aqui, que é aquela situação que o Poulantzas caracteriza como classe apoio. Classe apoio. Ele produz esse conceito examinando e refletindo sobre a análise que o Marx faz no livro 18 Brumário da situação do campesinato na França. O Marx diz: a situação socioeconômica do camponês, como um pequeno proprietário que produz com a sua própria família para si e para o mercado, é uma situação, ele diz assim, o camponês é uma classe na medida em que a situação econômica de cada camponês é semelhante. A situação econômica dos camponeses são muito semelhantes entre si. Por isso são uma classe. Uma família, um pedaço de terra, produção para o autossustento e também para o mercado. Só que essa situação econômica não coloca os camponeses em relação uns com os outros. Pelo contrário, essa situação os isola. Estando isolado no plano econômico, nós já vimos que o Estado capitalista produz um efeito de isolamento sobre todas as classes. No caso da classe camponesa, diferentemente da classe operária, que realiza um trabalho socializado, no qual ela entra permanentemente em cooperação com os demais operários, o operário coopera com os demais operários na produção, o camponês está isolado. Então, existe uma dupla determinação do isolamento. O isolamento proveniente do efeito do direito e o isolamento proveniente da situação econômica. É muito difícil, por causa disso, organizar o movimento camponês.
O Hobsbawm, que é um grande historiador, recentemente falecido, estudioso também do movimento camponês, ele tem até estudos sobre o cangaço no Nordeste brasileiro, não é? O Eric Hobsbawm, ele afirma: regra geral, o camponês só se organiza num movimento coletivo quando uma força externa intervém para organizá-lo. Na China, o exército popular era basicamente camponês, mas não foram os camponeses que tomaram a iniciativa de organizar aquele exército e não foram os camponeses, não eram os camponeses que dirigiam aquele exército. Era um partido urbano criado no bojo do movimento internacional, comunista internacional, que foi ao campo e organizou os camponeses num exército popular. No Brasil, nós podemos nos perguntar se a Igreja Católica, particularmente a Comissão Pastoral da Terra, não desempenhou a mesma função na organização dos movimentos de luta pela terra, inclusive do MST. Uma força que veio da cidade, uma força previamente organizada, a Igreja Católica, basicamente em torno da teologia da libertação, que era a ala esquerda da Igreja Católica, agindo como elemento organizador do campesinato da luta pela terra no Brasil. São questões que poderíamos discutir, são polêmicas, mas apenas para ilustrar essa ideia de que o campesinato tem dificuldade de se auto-organizar. Então o Marx diz, por essas razões que eu acabo de citar, então o Marx diz, o camponês não consegue representar a si próprio, se organizar coletivamente. Ele é representado do alto e de fora pelo Luiz Napoleão. O campesinato francês vota no Luiz Napoleão, que vai ser proclamado Napoleão III, imperador da França, se não me falha a memória, no ano de 1852. Porque primeiro ele deu golpe de Estado, implantou a ditadura e pouco tempo depois restaurou o império, foi proclamado imperador. Ué, mas por que os camponeses franceses dirigem seu voto a Napoleão Bonaparte? Perdão, Napoleão Bonaparte não, ao Luiz Napoleão. Porque o Napoleão I, o Bonaparte, havia distribuído o título de terra aos camponeses na França. Havia consolidado a reforma agrária na França. Então tinha um motivo histórico. Eles viam no Luiz Napoleão, que se apresentava como sobrinho do Napoleão I, um sucessor do Napoleão I, que iria garantir os interesses dos camponeses no seio do Estado. E depois que se fez proclamar imperador, o chamado Napoleão III, Luiz Napoleão, ele recorria muito ao plebiscito, quando se encontrava em dificuldades. Se não me falha a memória, ele realizou 6 ou 7 plebiscitos ao longo do Segundo Império. Venceu todos eles, vencia numa proporção de 7-3, 6-2. Por quê? Porque a maioria da população francesa ainda era camponesa e o campesinato descarregava o voto no Luiz Napoleão. Então o Poulantzas, ele destaca nessa relação política entre o campesinato e o Napoleão III 2 elementos importantes. Primeiro, o campesinato não está organizado. Isso é muito importante. Não está organizado. Não existe um partido de massa organizando o camponês, associações populares organizando um movimento camponês, não. É uma relação direta com a liderança do Luiz Napoleão. Segundo, o Luiz Napoleão não contempla interesse fundamental nenhum do camponês. O que existe é uma relação de representação ideológica, porque o Luiz Napoleão se apresenta como sucessor do Napoleão I, que foi quem consolidou a reforma agrária na França, favorecendo, então, uma reivindicação histórica do campesinato. Isso o Poulantzas chama de classe apoio. Não é uma classe aliada, porque ela
não tem o status de uma aliança, porque nem organizada sequer ela é. Não tem status de uma aliança porque interesses importantes dela não são contemplados pela política de Estado. Ela é um mero apoio do governo e a relação de representação é, na verdade, uma relação ideológica. É uma ilusão de representação, poderíamos resumir tudo falando isso. Alguns analistas enxergam na relação do Lula com os trabalhadores da massa marginal esse mesmo tipo de relação bonapartista. Porque é uma liderança personalizada e personalista, é uma base social desorganizada, os trabalhadores da massa marginal. Então eles veem uma aproximação e qualificam como bonapartista. Eu penso que é um equívoco. É um equívoco porque o que os camponeses queriam, na verdade, e apoiavam o Napoleão, é porque viam no Napoleão a garantia da propriedade e da ordem. Os camponeses estavam preocupados com as insurreições operárias e pequeno-burguesas nas grandes e médias cidades francesas. Eles queriam a restauração da ordem, era uma aspiração conservadora. Eles queriam um Estado-ordem. E os trabalhadores da massa marginal que seguem a liderança do Lula, não é isso que eles aspiram. Não aspiram um Estado que venha reprimir o movimento popular, não tem nada a ver com isso. Eles aspiram um Estado que distribua a renda. Então, esse tipo de relação personalizada, sem organização da base, na qual a base social aspira não um Estado-ordem, repressor, mas sim um Estado benfeitor, distribuidor de renda, no caso, para esse tipo de relação, eu reservo o conceito de populismo. O Lula, então, para mim, tem uma relação com esta base social de tipo populista ou neopopulista. Então vejam só, você tem um conflito no seio do bloco no poder, agora eu vou repassar tudo o que eu disse. Você tem um conflito no seio do bloco no poder entre diferentes frações burguesas, mas o conflito principal é entre a burguesia interna de um lado e, de outro lado, a burguesia associada e o capital internacional. Esse conflito vai repercutir na luta popular, porque a burguesia interna aceitou aquilo que o Estado brasileiro definiu como estratégia para organizar a hegemonia da burguesia interna. Não foi a burguesia interna que definiu essa estratégia. Foi o Estado brasileiro no período dos governos Lula. Ele definiu como estratégia para obter a hegemonia da grande burguesia interna concessões ao movimento operário popular, de maneira a formar uma frente política policlassista, que eu denomino frente política neodesenvolvimentista, e essa frente fortalecer a posição e os interesses da grande burguesia interna no interior do bloco no poder. Isso não é casual. O capital internacional não lograria fazer essa frente, porque os interesses, estou dizendo o seguinte, alguns dos interesses da grande burguesia interna atraem o movimento popular. Por exemplo, o interesse no crescimento econômico, por exemplo, o interesse na proteção da produção local. Isso atrai o movimento popular, porque é emprego, porque é salário. Tá certo? Então, a grande burguesia interna pode dirigir politicamente uma frente policlassista como essa. O capital internacional, não. Ele não tem condição de fazer isso aqui no Brasil, no momento atual. Mas algumas das classes populares entram como aliadas, entram organizadas, tendo seus interesses, ainda que secundária ou perifericamente contemplados. Outras não. Ou não ou menos. Então, você tem que estabelecer essa gradação. No caso da base do lulismo, da base preferencial, da base principal do lulismo, constituída dos trabalhadores da massa marginal, também diferentemente do que acontecia com o bonapartismo,
a frente política atende, sim, ainda que perifericamente, interesses desses trabalhadores. Essa frente política não modificou a situação estrutural desses trabalhadores na sociedade e na economia brasileira. O subemprego, viver de bico, isso continuou sendo o destino de grande parte dos trabalhadores da massa marginal. Mas muitas das medidas de política social amenizaram essa situação, contemplaram algumas das demandas desses trabalhadores. E esses trabalhadores entraram como uma classe apoio pelas razões às quais eu já me referi. Nós vimos, e isso ficou claro no momento, ficou mais claro no momento da crise política, do impeachment e do golpe, que além desses conflitos de classe, o conflito de gênero, de raça e em torno das questões sexuais estavam mobilizando muito a sociedade brasileira. Não é? Basta ver, a porta de entrada para o Jair Bolsonaro no campo popular foram as igrejas pentecostais, ou uma das principais portas de entrada. Por quê que as igrejas pentecostais apoiaram o Bolsonaro? Apoiaram o Bolsonaro fundamentalmente por questões de gênero, questões sexuais, questões de costume. Defesa do machismo, frente à mulher, frente ao movimento LGBT, preconceito racial, esse mais embutido, mas que aparece também em muitas igrejas pentecostais. Então nós vimos, o que nós pudemos verificar foi, no caso da crise brasileira, uma intersecção ou um entrelaçamento desses conflitos de classe com esses outros tipos de conflito aos quais eu me referi. Eu estou trazendo isso de volta à discussão, porque eu me lembro que na sessão anterior, falando daquilo que o colega designou como opressões de tipos variados, eu disse que esses conflitos de classes e esses outros tipos de conflitos se entrelaçavam, se interseccionavam, de tal forma que a classe operária deveria tomar em consideração a luta das mulheres, a luta dos negros, a luta das minorias sexuais dentro do movimento operário. Aliás, tem um filme fantástico sobre isso, aproveito para recomendar. Vai ser difícil recomendar porque eu não lembro o nome do filme, mas é um filme inglês. É um filme inglês que trata da greve dos mineiros no início dos anos 80 no governo Thatcher, que foi uma greve que durou mais de um ano e os mineiros estão completamente isolados, quando o movimento LGBT, que também está isolado na sociedade inglesa, se identifica com os grevistas, porque eles estão tão isolados como nós, e vão para lá, para prestar solidariedade ao movimento, fazer coleta para o fundo de greve. Os operários inicialmente recebem o movimento LGBT com uma atitude preconceituosa, mas o sapo pula por precisão e não por boniteza, né? Esse que é o fato. E, precisando, eles acabaram aceitando a solidariedade do movimento LGBT. E aí, no decorrer da luta, a luta não é o gênero humano, mas a luta cria a solidariedade, não é? No decorrer da luta, eles se tornam muito próximos e muito solidários uns aos outros, e isso faz com que o preconceito vá se desfazendo. De tal modo que, no Labour Party, que é o partido dos reformistas, social-democrata, dos trabalhadores ingleses, e na TCU, que é a Central Sindical Inglesa, os mineiros passaram a lutar para que o movimento LGBT fosse reconhecido dentro da Central e dentro do Labour. É tudo fato histórico verídico. E no final tem uma grande passeata da classe operária, dos mineiros e do movimento LGBT. É muito bonito o filme. É em cima de fatos históricos, mas é uma reconstituição num drama de ficção, mas bem colado nos fatos históricos. Ninguém assistiu esse filme aqui? Sim. Fala o nome. Orgulho e Esperança.
Hã? Orgulho e Esperança. Orgulho e Esperança. Recomendo entusiasticamente esse filme. Mas o que eu queria dizer com o exemplo desse fato histórico apresentado nesse filme é o seguinte: que o movimento das mulheres, o movimento das minorias sexuais, o movimento negro deve cobrar do movimento operário que assuma as bandeiras do feminismo, do movimento LGBT. Mas os movimentos LGBT feminista e contra o racismo também devem, se são de extração popular, assumir a luta dos trabalhadores. É recíproca, é de duas mãos. De tal modo que tem uma pesquisadora italiana radicada nos Estados Unidos, a Aruzza, Cynthia Aruzza, acho que é isso sim. Ela tem um livrinho que acabou de ser publicado no Brasil que se chama O Feminismo dos 99%. Os Estados Unidos tem aquela coisa, né, que 1% monopoliza 3/4 partes da riqueza nacional e 99% tem que se contentar com a divisão do que sobra. Então ela publicou esse livrinho. Eu digo livrinho porque é pequeno. O Feminismo dos 99%. Que ela tenta mostrar que para as mulheres trabalhadoras não interessa um movimento feminista liberal. Interessa, sim, o feminismo dos 99%. Assumir na luta feminista as reivindicações típicas da mulher trabalhadora. Então, o feminismo das trabalhadoras. Ou seja, a ideia de intersecção repercute num e no outro polo. Cair no identitarismo de um lado, ou no classismo economicista e preconceituoso de outro, é, em ambos os casos, dividir politicamente o movimento popular. Em ambos os casos. Muito bem, nós estamos encerrando. Espero que vocês tenham percebido a complexidade das relações políticas numa situação em que existe uma multiplicidade de forças sociais em presença, proveniente de várias classes sociais, proveniente de frações e camadas dessas diferentes classes sociais, quadro que está muito distante daquela oposição simplificada entre capital de um lado e trabalho do outro, que é uma oposição, repito, que muito pouca coisa consegue explicar sobre a política nacional. Espero que eu tenha conseguido fazer com que vocês vissem a variedade de posições que essas diferentes forças sociais ocupam no sistema de poder e nas relações de poder político, que faz com que a análise do processo político seja algo muito complexo. E é tanto mais complexo pela seguinte razão, com a qual eu encerro essa sessão e anuncio a sessão seguinte. Esta razão é a seguinte: a maioria das classes e frações de classe em presença não trazem escrito na testa que classe social ou que fração de classe elas são. Elas agem, na maioria dos casos, anonimamente. E cabe ao analista do processo político detectar nas instituições políticas, nos partidos políticos, nas ideologias políticas, os interesses de classe que tais instituições, partidos e ideologias, ao mesmo tempo representam e dissimulam, escondem. E é isso que nos levará à análise da cena política, que nós vamos fazer na próxima sessão. Obrigado.